primeiramente para isso. A casa estava fazendo uma rifa para arrecadar fundos para os reparos da casa. Vai ser uma cesta também, no valor de R$ 5 cada número. Vai ser sorteado no dia dos namorados. Então vamos fazer essa abertura. Pedir a permissão do diretor da casa, ele quer levar salão com sua equipe, para que ele faça a limpeza do dia negativo sem encontro. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário para nossas casas, e assim, em nome de Deus do Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nossa irmã Vigília, por nossa inspiração. Boa noite a todos, queridos irmãos. Nós vamos fazer uma pequena leitura. Então, é com muita alegria que nós vamos fazer esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nos harmonizar na noite de hoje. É do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o mandamento maior. Item 4. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta questão, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essas palavras se encontram anotadas por Mateus no seu Evangelho, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, meus queridos irmãos, nós hoje vamos conversar um pouquinho em torno de um apontamento de Lucas no seu Evangelho, no capítulo 3, no versículos 10 a 14. Aqui, Lucas comenta uma passagem de João Batista, tá? Quando ele inicia, né, já a anunciação de a chegada do Mestre Jesus. Então, ele estando a fazer o chamado batismo, né, que nada mais é que o traduzido do hebreu, o mergulho, que é interessante nós entendermos o significado das palavras que eram utilizadas na época e que hoje chegam para nós, às vezes, com costumes, práticas desusuais, até que não tem nada a ver com a o verdadeiro significado e o propósito de cada palavra. Então, veja que Moisés, ele já utilizava e fazia a necessidade, orientava a necessidade de uma higienização, por assim dizer, né? Também da tradução das palavras hebreias, onde deveriam acontecer em 3 momentos da vida de cada um de nós. Seria, primeiro, quando nós teríamos relações sexuais. Então, após a relação sexual, era necessário para continuar, digamos, dentro
dos hábitos e costumes, fazer aquilo que ele chamava o batismo também. Também quando se tocava um cadáver, se precisava realizar esse hábito. Então, esses hábitos vieram até os essênios. Os essênios também praticavam um tipo de batismo por imersão nas águas. João Batista, ele aproveita esse significado, esse símbolo, melhor dito, mas com um significado um pouco mais profundo. Porque ele entendia claramente e explanava essa questão de que era um mergulho mental. Então, era bem diferente de que aquele hábito, o princípio, a prática exterior. Era uma prática interior de cada um. Então aí, na sua passagem, onde ele estava, em um momento, trabalhando, fazendo o batismo, próximo da chegada de Jesus, ele perguntado pelo povo, pelas pessoas que chegavam perto dele, a respeito de que fazer para se purificar. Que fazer para provocar em si o mergulho mental, para, dessa forma, chegar à purificação. Então, nós vamos fazer a leitura, mas são 4 versículos que nos vão acompanhar no raciocínio. Veja que o povo pergunta-lhe a João Batista e diz: que haremos, o que havemos de fazer agora? E aí o Batista lhe responde: aquele que tem 2 túnicas, dê uma aos que não a têm. É aquele que tem comida, faça o mesmo. Então, esse chamado que faz ao povo de que se tem uma túnica, 2 túnicas, dê uma àquele que não a tem, e se tem comida na sua mesa, farta ou não, que ele divida, é um chamado à doação, à entrega do ser. É decir, no momento em que nós nos doamos, nos entregamos ao próximo, aquele em que nós sensivelmente notamos que ele precisa, tem uma necessidade, então nós estaremos, sim, realmente sendo puros de coração. E nós estaremos realmente vivenciando o que vem a ser o batismo. Mas, pergunta para ele, havendo publicanos, os publicanos perguntam, para ser mergulhado, e pergunta o mestre, desculpe. Então, foram então também os publicanos para serem mergulhados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Ele respondeu: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, ele aconselha aos publicanos de que eles sejam justos na hora de cobrar os seus impostos. Por quê? Porque já naquela época existiam aqueles cobradores de imposto, para trazer a nossa época, não é? As autoridades constituídas e outras pessoas de segundo, terceiro escalão cobrarem a mais do que correspondia para se completarem. Como vocês veem, nós não temos avançado muito na jornada evolutiva. Ainda nós conseguimos conviver com aquilo
que nós ouvimos, olhamos e temos que ter coragem de dizer, quando aparece na mídia, o que é superfaturamento. Então, a isso se referia o Batista. Então, já naquela época, nós estávamos com essa situação. É decir, nosso processo evolutivo, aqui nós constatamos, ele é vagaroso. Nós não podemos pensar agora que está tão em voga, porque nós vamos passar de mundo de provas e expiações para a regeneração, de que isso será num toque, num estalar de dedos. Não é. É um processo longo. Até nós devemos pensar claramente de que quem inicia o processo de regeneração para nós é Jesus Cristo, quando não coloca exatamente a questão de ama teu próximo como a ti mesmo. É Jesus que nos está falando, quando Ele nos fala de amor, Ele nos fala de regeneração. Por quê? Porque nós estávamos imersos, quase que dominados pela matéria. E Jesus, Ele nos conclama ao amor. E o amor, ele transcende a matéria. Isso que nós devemos entender. Por quê? Porque sabemos, hoje, com clareza, sem, fazendo uso máximo da razão e da inteligência, de que Deus criou espírito e matéria. E a matéria nada mais é que um instrumento para crescimento do espírito. E que nós somos centelhas divinas. Lá, demonstração de Jesus, quando Ele nos disse, nos concita, brilhe a vossa luz. Nos dizendo de quê? De que nós, como centelhas divinas, nós precisamos trabalhar pelo nosso próprio brilhamento. Nós somos aqueles diamantes, brutos, que precisamos ainda ser dilapidados para fazer que a luz se expanda e abra aquela beleza que é essa expansão energética. No caso, nós devemos fazer o mesmo com nós próprios, que somos centelha divina, fazer brilhar, exaltar ela, expandir onde nós quisermos que estejamos, nos tornando que refletores do amor e da sabedoria de Deus, nosso Pai. Então, neste segundo momento, Batista fala a respeito, primeiro fala ao povo a respeito da doação, da caridade espontânea. Nos fala depois da justiça através da pergunta dos publicanos. Mas, mais adiante, pergunta a Batista, lhe perguntam os soldados. É decir, aquela parte que era a que, entre aspas, executava as ordens superiores e que cuidavam da ordem dentro das cidades, no convívio. Então, lhe perguntam os soldados e disse: e nós, que havemos de fazer? Respondeu-lhe João: a ninguém façais violência, nem deis denúncias falsas. Contentai-vos com o vosso soldo. Aqui ele chama a atenção à terceira parte, digamos, aqueles que possuem o poder nas suas mãos. Então, nós temos que compreender com clareza e também precisa ser de coragem para se dizer. Nós temos uma ambiência normalmente criada em nossa sociedade de beligerância entre aqueles que são a ordem militar e a ordem civil. E isso se estabelece pelos hábitos vivenciados. Mas, se nós formos a compreender a essência do que seja todo o ordenamento metodológico
de procedimento da vida e do regulamento militar, que é de ordenamento, ele não tem nada a ver com o que nós vivenciamos e o que se publicita. Tudo tem uma ordem. Se nós formos a falar e fazer uma comparação, aqui vou ser arriscado, se nós formos falar em termos de doutrina espírita, a doutrina dos espíritos é perfeita para nós. Aqui está tudo o que nós precisamos. Mas a pergunta é, nós vivemos? Nós fazemos todo o que está aqui? Nós vivemos exatamente o mandamento que acabamos de ler? Então, essa questão é uma questão que nós devemos fazer fazendo uso do raciocínio. O raciocínio, ele é direcionado através da inteligência. A inteligência é a exercitude de Deus colocada em nós em ato de misericórdia para que nós venhamos fazer com que aquela luz brilhe, aquela centelha brilhe, que somos nós. Então, nós precisamos fazer uso da inteligência e parar com aquilo que antigamente acontecia. Nós éramos muito grupais. Ainda nós vivemos reflexo disso. O que fazemos? Nós usamos por moda, por modismo, né? Não só na roupa, nos hábitos, nos costumes, nós fazemos muito grupal. E, em realidade, nós devemos entender que somos espíritos individuais e, como espíritos individuais, cada um tem sua posição. E essa posição deve ser racional. É decir, nós temos que compreender causas. Para quê? Para oferecermos efeitos positivos, né? E fraternos e solidários. Então, meus irmãos, nós compreendemos que destes 3 pontos que João Batista cita, ele nos coloca no último ponto: contentai-vos com o vosso soldo. Será que ele tratava do salário, da renda? Não. Ele se referia claramente a qual é o contentamento que nós temos com tudo o de espiritual que possuímos. Tudo aquilo que Deus nos deu a nós, realmente nós valorizamos. Nós realmente fazemos uso de tudo aquilo que vamos compreendendo da lei. Muitas vezes, e isto, gosto de dizer isso, não está se condenando ninguém, não se está julgando ninguém, mas nós precisamos olhar para nós. Quais são nossas atitudes? Quando nós somos concitados a determinados deveres, por necessidade evolutiva, às vezes, por necessidade de convívio, né? Nós realmente ficamos satisfeitos? Então, nós precisamos compreender bem claramente o que não quer dizer com contentai-vos com o vosso soldo. O descontentamento para nós surge nos nossos gostos, desejos e vontades, na nossa ambição. E aqui nós temos que entender que em nenhum momento se quer chamar a atenção à vontade de progresso. Não. O progresso, a lei de progresso, é uma lei natural, que todos nós podemos aproveitar. Mas nós devemos compreender de que esse avançar, esse crescer, não pode ser pisando ninguém. Não pode ser em prejuízo de ninguém. Porque todos nós somos filhos de Deus. Nós todos nos devemos reconhecer como irmãos em humanidade. Filhos de Deus. Então nós devemos assimilar claramente se nós amamos Deus ou nós
simplesmente queremos as benesses de Deus. Nós precisamos, se agradecemos a Deus pela saúde que nós temos, se agradecemos por tudo que nós temos, como nós não podemos olhar nossos irmãos com pureza de coração, com simplicidade? Por que dividir? Por que separarmos? Por que nós não reconhecermos como verdadeiros irmãos, nos olhando cristalinamente, transparentemente? Nós não podemos dar continuidade, e esse é um processo lento e longo a ser realizado. Nós devemos aproveitar nossa encarnação para modificar atitudes, porque formalismos, hábitos, vícios e costumes estão aí, serão modificados, conforme nós vemos aqui no mundo, no orbe terrestre, hábitos diferentes de país a país, de região a região, de bairro a bairro, às vezes, e de família a família. Então, essas formalidades acontecerão e serão cada vez mais sutis as mudanças. Mas vai depender exclusivamente de que nós venhamos direcionar na nossa trajetória, sem olhar para o que o nosso irmão faz, olhar a nossa trajetória, que ela se rija pela lei natural, que ela se rija pela lei de amor. Então, eu é quem devo evoluir, eu é quem devo pensar em quê? Em um contentamento com tudo que Deus me dá. Ah, mas eu não tenho o carro do ano. Por que eu não posso me contentar com o carro em si? Eu entendi que o carro, qual é a função dele? É me movimentar, me trasladar, trabalhar. Tem infinidade de tarefas que eu posso fazer com ele. Ele tem que ser aquilo que eu não tenho, tem que ser aquilo que meu irmão tem. Eu tenho que ambicionar isso. Então, essa pergunta é uma pergunta que merece uma resposta clara, porque João Batista, ele fala claro para nós a respeito do descontentamento. Nós estarmos descontentes. Outro exemplo, muito simples. Estou sem emprego. Procuro emprego. Então, quanto que tem que ganhar? O que dele? Eu preciso trabalhar. Entrou a trabalhar. Passado 3 meses, 1 ano, já está de conforme com o salário. Já não é mais aquilo que eu queria. Né? Então, eu faço o quê? Eu estou descontente. Já meu trabalho perde efeito. Ele já não é mais o mesmo do primeiro dia. Aquele que eu fiz com muita vontade, entusiasmo e alegria. Já eu estou em outra posição. Então, aqui nós podemos lembrar uma situação bem clara. Nós devemos lembrar aquela passagem do Evangelho, onde nos fala da parábola do Senhor, dono da vinha. Nós devemos lembrar que é uma passagem bem clara e que Jesus nos traz. Se não é só agora João Batista, é Jesus que nos traz. Quando nos disse que, para mais ou menos lembrar, é aquele que sai amanhã cedo a contratar os trabalhadores para a sua vinha. Contrata uns na primeira hora, né? Outros na 6ª hora, outros na 9ª, outros quando chega a 11ª hora, ele passa pela praça e vê ainda trabalhadores que estão sem trabalhar, sem produzir. Ele chega e pergunta se eles, por que não estavam trabalhando? É porque não nos contrataram ainda. Então ele disse, não, vamos para a nossa vinha, que serão pagos. Só que aqueles primeiros que foi contratado, contratou por 1 denário. Foi um acordo, muito claro. E estes últimos foram trabalhar. Quando, a fim de tarde, quando foi fazer o pagamento, mandou que o capataz pagasse 1 denário a cada um deles.
começando pelos últimos que haviam chegado. E ele paga um denário para os últimos primeiros e para os que chegaram últimos e depois para os que chegaram primeiro, um denário também. Aí um dos que havia chegado na primeira hora reclama. Por que pagava o mesmo para eles e para os últimos que chegaram se eles não passaram um dia com um solapino trabalhando, né, na vinha? Então Deus, o Senhor, lhe responde: por eu pagar o que eu desejo, né, achas que eu sou mau? Me queres mal? Então, essa é a questão que nós temos. Quando nós temos as coisas em nossas mãos, quando nós nos habituamos, nós comparamos. A comparação, a suposição, a comparação, são as coisas mais difíceis de superar em nós. E nós precisamos assimilar de que Deus faz para nós o quê? Nos mostra, nessa passagem, Jesus, de que Deus quer a todos por igual. A ideia do pagamento de um denário para cada um dos trabalhadores é exatamente essa interpretação. De que Ele ama a cada um igual. Então, valoriza igual a todos, para que ninguém fique em atrito com o irmão. Então, nós temos que ficar contentes quando nós recebemos a bênção de nós produzirmos na vinha do Senhor. A vinha do Senhor é viver cumprindo com a lei natural, aceitando com serenidade, com paz, com harmonia. Nós enfrentamos constantemente aquela questão de o supérfluo e o necessário. Nós precisamos valorizar o que é necessário para nós. Tito aqui: se tiveres 2 túnicas, dá uma àquele que não a tem. Se tiveres uma mesa servida, reparte, divide. Né? Então, o que é isso? É se reconhecer comum. Nós precisamos fazer isso. Porque como é que na espiritualidade maior nós vamos viver? Nos comparando uns aos outros? Nós temos que cortar esse ciclo que nós guardamos em nós. Então, meus irmãos, o contentai-vos com o vosso soldo significa valoriza profundamente aquilo que tu possuis, aquilo que te és dado. E entende que se tu não tens aquilo que teu irmão tem, é porque tu não fez o que teu irmão fez. As escolhas deles são escolhas diferentes. E a doutrina dos Espíritos nos ensina algo muito importante, nos trazendo, né, o esclarecimento a respeito da reencarnação. Cada um de nós tem feito o seu destino de hoje. Nós construímos nosso destino. E ele é dinâmico, não é um destino fatalista. Fatal, o único que há é o fim da reencarnação, chamada morte. Né? Mas depois, tudo o que seja destino, nós estamos construindo dia a dia, momento a momento. E nós sabemos que como construímos? Através das nossas escolhas. É nós que escolhemos. E quando nós vamos trabalhar para conquistarmos algo melhor, compreendamos de que aquilo que nós possuímos foi causado no passado, num passado milenar, num passado presente desta encarnação. Então nós precisamos ir buscar o âmago de cada uma das situações de nossa vida. Olharmos um pouquinho mais para nós, mais profundamente,
E aqui eu sempre falo, com um ego, valorizando o ego, evitando o ismo. Egoísmo não. Ego, autoconhecimento. Sócrates falou, o que é o que nós precisamos? É o autoconhecimento. Jesus nos fala isso também. Ele repete para nós isso. E nós temos que aceitar, compreender. A doutrina dos Espíritos nos ensina como trabalhar o modelamento nosso como espíritos imortais. É um trabalho sério, é um trabalho que precisa estudo profundo de nossa parte. Quando João Batista fala ao povo, aos publicanos e aos soldados, ele não está dizendo de que não há diferença entre um e outro em questão do soldo, em questão da lei, né, que rege nossa evolução. Lei de causa e efeito. Eu semeio e eu colho. Se o outro colhe diferente, é porque ele semeou diferente. E eu não conheço a trajetória de meu irmão. Eu devo, aliás, conhecer a minha trajetória. Para conhecer essa trajetória, eu preciso, repetindo, estudar. A doutrina dos Espíritos, ela nos oferece o Pentateuco espírita, para que nós aprofundemos nosso conhecimento. Constantemente, a doutrina dos Espíritos não tem, eu já li o livro. Não. Ele se estuda todos os dias. Quando nós começamos, nunca mais terminamos. Porque esta lei, esta que acabamos de ler coincidentemente, é a lei que nos governa pela eternidade. Pela eternidade. Essa lei, é para todos os espíritos. Para nós, espíritos inferiores, para nós, espíritos que estamos nas provas e expiações, espíritos de regeneração, espíritos ditosos e puros espíritos. A mesma lei. Deus nos governa com uma única lei. Essa lei de causa e efeito. Mas Ele nos oferece o mandamento maior para que nós venhamos executar esse caminho. Para que nós venhamos trabalhar em nós essa lei. E não simplesmente para memorizá-la. Nós precisamos trabalhar, mudar nossas atitudes, nos tornarmos mais fraternos, mais solidários uns aos outros. Oferecermos o sentimento de caridade. Essa caridade que nós hoje estamos trabalhando muito em termos materiais e que precisamos sutilizar, sublimar para tornar mais a caridade moral. Aquele em que nós vivamos, como falamos, transparentes, cristalinos, nos olhando sem desconfianças, nos olhando sempre aproveitando o melhor que nós temos para dar e para receber. Sempre valorizando. Então, meus irmãos, a lei que Batista nos chama a atenção é aquela em que nós venhamos fazer uma trajetória que não fiquemos contentes, que nós não fiquemos contrariados com a lei natural, com a lei de Deus. Como podemos, muitas vezes, quando nos acontecem situações na nossa vida, dizer, oh meu Deus, por que a mim? Certamente, essa é minha dúvida. Nós devemos procurar, estudar, observar e vermos onde nós cometemos erros. Ah, mas foram no passado, como eu saberei? O Livro dos Espíritos não responde. Pelas nossas tendências. Pelas nossas tendências, nós sabemos quais são as situações delicadas que nós deixamos no passado. Então,
Se eu tenho tendência no egoísmo, então certamente tudo aquilo que me ferir no ego chega para me orientar na caminhada. Tudo aquilo que me ferir no orgulho, eu devo estudar e entender. Certamente é uma tendência que eu trago que me fere, por quê? Porque a lei natural não é que ela age contra mim. Não, é que eu, no meu egoísmo, no meu orgulho, me sinto ferido. Por quê? Porque eu não aceito, por descontentamento. Mas se eu aceitar, compreender, corrigir a minha trajetória e aceitar com resignação e obediência à lei natural, certamente eu vou melhorar o meu standard de vida, meu estar de vida. Então, meus queridos irmãos, a dedicação nossa, na mensagem da noite de hoje, é trabalhar a caridade, a justiça e as nossas capacidades que não venham sair daquilo que a lei natural nos manda. Faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito. Sem esquecer de que Jesus nos disse claramente de que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Se eu amo Jesus e não amo o meu próximo, eu não estou amando Jesus. Se eu amo meu próximo, tenha certeza, eu estou amando Deus, nosso Pai, porque é o que Ele deseja de cada um de nós, e é o que nós devemos apontar todos os nossos conhecimentos, para quê? Para unir, nunca para separar. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, e que nós possamos colher alguma palavra, alguma ideia, mesmo que pelo absurdo, reconhecer que nós podemos abrir caminhos onde nós não estamos enxergando, mas que possamos, então, nos dedicar ao aperfeiçoamento no amor e na sabedoria. Que assim seja. Assim seja. Nós vamos para a oração para os lares. Vocês mentalicem os irmãos, está precisando de ajuda, onde estiver. Vamos fazer uma prece de Padre Mercado. Senhor, sobre esta casa vive as dores, traze a consolação da tua graça. Desta casa de amor se abra aquele passo, no bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaspa, na palavra dos gênios refletores. Que neste ninho em paz se dê flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede a nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo, e que sirvamos contigo lado a lado. Que assim seja. Vamos por paz.